Isso, pessoal. Então, aqui continuando a parte de controle de acesso às nossas APIs. Então, na aula anterior, a gente viu sobre como configurar um controller específico, dar acesso para ele específico, né? A gente colocava lá o nosso cross-origin e o atributo origem, e a gente poderia liberar acesso a apenas, por exemplo, as requisições que viessem desse servidor. Tá? E no caso a gente pode colocar também, se a gente fizer uma chaves aqui, e depois, né, chave, vírgula, a gente pode passar um array, e daí a gente pode ter, por exemplo, apenas requisições que vier do Google, pode acessar nossa API. Então a gente consegue liberar isso, tá? Tanto para um como para vários, é bem dinâmico, tá? Agora a gente vai ver aqui nessa aula como liberar um endpoint. Então no caso, vamos supor que você só queira liberar um endpoint. Então, deixa eu só apagar essa linha, tá? E daí, no caso, se a regra de negócio que vocês e a equipe chegaram a uma conclusão que vocês querem liberar o endpoint a determinados servidores, tá? Então, por exemplo, assim, vamos supor que o deletar, vamos ver, deletar não, listar todos os usuários, vamos supor, aí eu vou colocar aqui o cross-origin, tá? Eu vou chamar aqui origem e eu vou, por exemplo, liberar a listagem de usuários apenas para quem vier do www.jdevtreinamento.com.br, tá? E daí eu só vou deixar cadastrar as requisições que vierem de outro servidor. Origem. Pode ser o quê? sistema do cliente 10.com.br. Entenderam? Então, com esse cross-origin, a gente consegue estabelecer os endpoints. O que são endpoints? Tá? São os métodos finais da nossa API. São os métodos, o listar, o cadastrar, isso são nossos endpoints, que são o ponto final da regra de negócio. Então aqui com o cross-origin a gente consegue o quê? Por exemplo, aqui vai ficar liberado apenas requisições Ajax que partirem desse servidor. Vai poder acessar o listar usuários. Tá? O cadastrar apenas requisições que vierem do cliente 10, do servidor do cliente 10. Ou então, se eu quiser liberar apenas para dois usuários, daí eu vou ter que colocar uma chaves, que daí vai se tornar uma lista de opções, então posso passar 2 aqui, né? Aí o cliente 80, aí eu posso passar mais um, então, vírgula, aspas, aí o cliente de número 100, tá vendo? Eu posso o quê? Restringir o acesso a determinados clientes, tanto a controles específicos, endpoints, tá? Então aqui no caso, a gente está vendo aqui nessa aula como que a gente faz aqui a liberação dos endpoints, tá? No caso também, o atualizar. Se eu colocar aqui um cross-origin, tá? Origem, apenas as requisições que vierem do meu computador aqui daí. Aí, do meu computador, desse computador que eu estou gravando a aula. Aí da onde que vai ser? Vai ser do nosso localhost 2.8080. Tá vendo? Eu consigo estabelecer da onde que vai vir essa autorização, quem que eu vou permitir acessar os meus endpoints. Para cada um dos endpoints. Lembrando, você pode passar autorização para um ou para todos. Tá? Para todos, como que funciona? Se eu quiser liberar os endpoints para todos os usuários, no caso, é só deixar anotado com cross-origin qualquer requisição de qualquer lugar
vai acessar o nosso endpoint, tá? Qualquer. É muito simples trabalhar com a parte de autorização de acesso, permissão de acesso aos nossos endpoints aqui do nosso API. Então, no caso, a gente acabou de ver aqui como autorizar cada endpoint. Para você não ficar com esse código repetido, se você não vai colocar uma origem de autorização específica, se você quiser liberar todos os endpoints, você só vem no controller e anota com @crossorigin. Lembrando mais uma vez, quer restringir, aí no caso esse controller vai ser acessado apenas do servidor do www.cliente50.com.br. Aqui está restringindo só esse cliente. Se eu deixar apenas o cross-origin, todas as requisições de qualquer lugar, de qualquer servidor que fizer uma requisição lá para o nosso sistema, curso REST API /usuário, de acordo com o código do nosso servidor, a URL, o endereço, ele vai liberar. Tá? Bacana? Então eu vou deixar aqui 100 para a gente partir para a nossa próxima aula da lei. Entenderam como que é bacana? Você pode colocar o cross-origin tanto no controller, para a gente liberar tudo, ou liberar o controller inteiro para apenas um usuário, um servidor, uma origem. Então a gente pode também liberar cada endpoint para cada cliente, se for uma regra de negócio. Agora, por quê? Por que é isso? Porque pode ter APIs, tem APIs que são públicas e tem APIs que a ligação é apenas entre clientes. Ninguém pode saber mais que existe essas APIs. Então você amarra a origem e o destino. Então lá no destino você só coloca o IP da origem, o endereço da origem, que daí apenas aquele cliente 45, por exemplo, vai poder fazer as requisições e consumir os dados. Tá? Isso é parte de segurança. É muito facinho. Parece difícil, mas é fácil.